Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. E hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos trabalhar o item dissidência e, se der tempo, trabalharemos o item subsequente, que é fenômenos espírita simulados. Mas vamos com calma, né? Vamos concentrar no item seguinte, lembrando que o item anterior foi espiritismo e espiritualismo. A gente vai fazer uma leitura de uma mensagem do livro Vigiai e Orai, inicialmente, uma prece para que a gente possa harmonizar os nossos corações, as nossas energias, e depois entraremos no estudo propriamente dito. Valores é o título da mensagem. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti, a tua alegria, a tua fé e a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipite na apreciação das pessoas. Nem te detenha na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Esta pequena mensagem, ela é profunda, porque ela nos convida a olhar para o essencial, para a nossa alma. Necessitamos sim do que é material para a nossa sobrevivência. Mas a principal riqueza é a riqueza interior, que a gente adquire aos poucos, que a gente adquire com o coração, com as experiências, que a própria vida vai nos trazendo, com os desafios que vamos vencendo, compreendendo alguém aqui, ajudando alguém lá, recebendo ajuda e construindo em nós valores eternos, valores com os quais vamos levar para além desta vida, para quando a existência física cessar e o nosso espírito continuar a viver num outro plano de existência. Porque o que a gente precisa é da nossa essência. A essência, o amor, a paz, aquilo que construímos no nosso coração é o que vai nos elevar um pouquinho mais para próximo de Deus. Lembrando que tudo depende de nós. Que os nossos valores sejam os nossos norteadores no dia a dia. E neste momento, eu fecharei os meus olhos e farei uma breve prece. Mestre amado Jesus e espiritualidade que nos conduz neste estudo, peço a inspiração, a assistência e a proteção, assim como peço, Senhor, para quem está nos acompanhando do outro lado, que também tenha esta inspiração, que também possa, Senhor Jesus, acompanhar com mente aberta, com leveza este estudo, e que o Senhor esteja conosco, e que assim seja. Muito bem, adentraremos no item dissidência. Dissidência significa desavença ou conflito. E o visitante, que é o cético, fala o seguinte para Kardec: essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, por que não deveria ser a mesma na Europa, na América, como na Europa? O visitante pede. E Kardec responde: a isso eu responderei primeiro que essa diferença está mais na forma do que no fundo. Ela não consiste na realidade, senão na maneira de encarar alguns pontos da doutrina, mas não constitui um antagonismo radical dos princípios. Ou seja, não há tanta diferença, né? Como afetam em dizer nossos adversários, sem haverem estudado a questão. Mas dizei-me qual é a ciência que, em seu início, não suscitou dissidências, até que seus princípios estivessem claramente estabelecidos?
Não existem dissidências ainda hoje nas ciências melhor constituídas? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo princípio? Não têm eles seus sistemas particulares? As sessões do Instituto apresentam sempre o quadro de um entendimento perfeito e cordial? Em medicina não há a Escola de Paris e a Escola de Montpellier? Cada descoberta em uma ciência não é a ocasião de um cisma entre os que querem avançar e os que querem manter-se atrás? No que concerne ao Espiritismo, não é natural que, na aparição dos primeiros fenômenos, quando se ignoravam as leis que os regiam, cada um tenha dado o seu sistema particular e os examinado à sua maneira? Em que se tornaram todos esses sistemas primitivos isolados? Eles ruíram diante de uma observação mais completa dos fatos. Alguns anos bastaram para estabelecer a unidade grandiosa que prevalece hoje na doutrina e que reúne a imensa maioria dos adeptos, salvo algumas individualidades que, aqui como em todas as coisas, se agarram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um semelhante exemplo? O Espiritismo jamais apresentou a 100ª parte das divisões que afligiram a Igreja durante vários séculos e que a dividem ainda hoje. É verdadeiramente curioso ver as puerilidades às quais se fixam os adversários do Espiritismo, ou seja, as pequenas coisas. Isso não indica falta de razões sérias? Se as tivessem, eles não deixariam de as apresentar. Quem lhes opõe? Zombarias, negações, calúnias, mas argumentos peremptórios nenhum. A prova de que não encontraram um lado vulnerável é que nada detém sua marcha ascendente, e que depois de 10 anos ele conta com mais adeptos do que jamais o contou nenhuma seita depois de um século. Esse é um fato tirado da experiência e reconhecido pelos próprios adversários. Para o arruinar, não basta dizer, isto não existe, é um absurdo. Precisar-se-ia provar categoricamente que os fenômenos não existem e não podem existir. E é isso o que ninguém fez. Muito bem, eis a pergunta e eis a resposta de Kardec ao visitante, ao cético. E a gente vai fazer uma análise breve sobre isso. Ele responde primeiro que há uma diferença na forma, mas não no fundo, né? Porque ele fala ali, bem no início da pergunta, vamos relembrar, por que não pode ser a mesma na América como na Europa? Então Kardec fala, há uma diferença na forma, na colocação, na condução, mas o fundo é essencialmente o mesmo, tá? E aí ele concorda que não tem um antagonismo radical dos princípios, ou seja, ele não diverge dos princípios, né? Eles são muito os mesmos, muito parecidos. Como afetam em dizer nossos adversários sem haverem estudado a questão. Ou seja, o que Kardec coloca? Que os adversários colocam que há muitas diferenças, mas que não estudaram a questão. Então ele, de certa forma, mais uma vez, ele convida ao estudo da questão, ele coloca que se estude para que se possa ter, inclusive ter argumentos, porque lá embaixo ele fala que os adversários estão ligados a puerilidades, ou seja, a coisas pequenas, a coisas sem importância, a coisas que não tem um argumento categórico, ele fala dos fenômenos, e que eles não conseguem provar de forma diferente. Por quê? Porque eles ficam aqui na superfície, eles não vão além, porque os fenômenos realmente existem e ninguém prova ao contrário. Essa é a finalização de Kardec. Mas o interessante é que o visitante faz uma pergunta a Kardec, e Kardec leva ele a raciocinar com a razão. Porque se vocês lembrarem, enquanto eu li aqui a resposta de Kardec, Kardec dá ao visitante outras várias perguntas para que ele raciocine, para que ele pense, para que ele crie um pensamento lógico durante a resposta dele, né? Entre elas, por exemplo,
Ele coloca assim: as sessões do Instituto apresentam sempre um quadro de entendimento perfeito e cordial? Não. O que Kardec quer dizer? Que sempre vai haver diferença, né? Ele coloca aqui que na ciência vai haver diferença, que o instituto vai haver diferença, que vai ter opiniões diferentes, que sempre vai haver uma diferença, que quando se tem um conhecimento na ciência que vem, que substitui o outro, sempre vai ter quem quer ficar com o conhecimento anterior, sempre vai ter adeptos que querem seguir com outro conhecimento, né? E que quem quer seguir com outro conhecimento, que é o convite ali no primeiro parágrafo, que se detenha a estudar os novos conhecimentos, os processos, como que são feitos, por que são feitos, que ele analise com a luz da razão, que ele possa provar isso em relação à ciência e seguir. Mas muitas pessoas, aqui ele coloca, que ele fala claramente, que morrem, olha aqui, ó, que se agarram às ideias primitivas e morrem com elas. É aquilo e pronto. Ele não consegue entender que um diamante também é uma pedra, mas é uma pedra com outras propriedades, mais iluminada, polida, nesse sentido. Ele vai ficar com aquele cascalho, né? Com aquela ideia primitiva, com aquilo que ele conheceu anteriormente. E ele não vai estar aberto a conhecer, a estudar e a verificar coisas novas e coisas diferentes. Então, Kardec coloca esse raciocínio para ele. Mas será que não vai ter divergência entre os sábios da ciência? Não tem escolas de medicina em tal lugar, né? Aí ele fala que com o espiritismo é natural que isso também se tenha, né? E ele vai colocando várias argumentações, várias coisas, para que não somente o cético, mas a gente também possa raciocinar, né? Porque a gente precisa voltar aqui para o início da questão. Essa divergência na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação, né? O visitante aponta para Kardec. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na América como na Europa? Veja que a pergunta do cético é uma pergunta bem raciocinada, tudo, mas Kardec, como eu disse, coloca ele também para pensar. Quando surge uma ciência nova, não há divergência? Os anteriores com os posteriores, a ciência em si é a mesma, os princípios são os mesmos. O que a gente precisa é estudar, analisar, saber que vai haver divergência, e que muita gente que é adversária do espiritismo tem coisas contrárias, que são pequenas, mas aí ele fala que precisa provar categoricamente que os fenômenos não existem ou não podem existir. E é isso, o que ninguém fez, né? Ninguém provou. Aí tem uma coisa muito importante que Kardec coloca, que em 10 anos o espiritismo tem mais adeptos do que jamais o contou nenhuma seita depois de um século. Então o que ele quer dizer com essa fala? Que muitas pessoas raciocinaram e viram o sentido, entenderam a lógica, viram esse raciocínio, essa ciência, conseguiram assimilar e se tornaram adeptos, porque não viram nele nada mais do que a codificação, a escrita de forma respeitosa de uma lei que já está na natureza, de algo que eles já haviam visto acontecerem, mas que ninguém tinha escrito, que ninguém tinha catalogado, feito até o momento. Muito bem? Hoje dá tempo de a gente fazer um outro item, que é o que eu falei que se desse tempo a gente ia fazer. Aí esse item, ele tem mais detalhes, ele tem mais palavras que a gente vai analisando conforme a gente vai lendo ou depois, que a gente vai colocando aqui para vocês, tá? Que é o item fenômenos, e eu tenho uma dificuldade com essa palavra, mas nós vamos lá. Espíritas simulados, que são fraudes, tá? Visitante fala o seguinte, seguindo a linha de raciocínio, ele pede a Kardec: não se provou que fora do espiritismo poder-se-ia produzir esses mesmos fenômenos? Pode-se concluir aí que eles não têm a origem que lhes atribuem os espíritas? Kardec responde: do fato de se poder imitar uma coisa, não se segue que ela não exista. Que diríeis da lógica daquele que pretendesse que, porque se faz vinho de champanhe com água de Celtis, todo vinho de champanhe não é senão da água de Celtis?
Lembrando que essa água de Celtis a que Kardec se refere é uma água gaseificada que contém o dióxido de carbono diluído e é injetado artificialmente sob pressão ou decorrente de processos geológicos naturais. Aí o carbono que causa as pequenas bolhas e que dá à água essa qualidade efervescente. Então ele compara as qualidades entre esse produto, né? Aí ele segue o raciocínio. É um privilégio de todas as coisas que tem o nome do espiritismo, eu errei a leitura, vou voltar. É privilégio de todas as coisas que têm ressonância produzir falsificações. Ou seja, o que Kardec quer dizer? Não é só o espiritismo que vai ter falsificações. A gente não vê os produtos falsificados, não é mesmo? Os prestidigitadores, que são as pessoas que têm habilidade com as mãos para iludir as demais, ou ilusionistas e mágicos, pensaram que o nome do espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias das quais era um objeto, poderia ser bom para explorar e para atrair a multidão. Simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como recentemente simularam a clarividência sonambúlica, e todos os escarnecedores, aplaudindo, exclamaram: eis o que é o espiritismo. Quando a engenhosa produção dos espectros apareceu em cena, não proclamaram por toda parte que era seu golpe de misericórdia? Antes de pronunciarem uma sentença tão positiva, deveriam refletir que as assertivas de um escamoteador não são palavras do Evangelho, e se assegurarem de que haveria identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem antes se assegurar de que não é uma imitação. Um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em outras condições. E teriam sabido, além disso, que os espíritas não se ocupam nem em fazer aparecer espectros, que são fantasmas, nem em adivinhações. Só a malevolência, ou seja, a pessoa maldosa, né, e uma notável má-fé puderam assemelhar o espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia o objetivo, as práticas, fórmulas e palavras místicas. Vamos lembrar que no espiritismo não há celebrações, não há objetos, não há nada disso. Há mesmos os que não temem comparar as reuniões espíritas às assembleias do Sabá. Sabá é uma assembleia de bruxas, tá? Onde se espera a hora fatal da meia-noite para fazer aparecerem os fantasmas. Um espírita, meu amigo, encontrava-se um dia em uma representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu este último dizer ao seu vizinho: olha, vamos assistir a uma sessão de espiritismo. É justamente isso que preciso para o meu próximo artigo. Eu vou saber como as coisas se passam. Se houvesse aqui um destes loucos, eu lhe perguntaria se ele se reconhecesse nesse quadro. Ao passo que o amigo responde: eu sou um destes loucos, disse-lhe o espírita, e posso vos certificar que não me reconheço inteiramente, porque, embora já tenha assistido a centenas de reuniões espíritas, jamais vi nelas nada semelhante. Se é aqui onde vindes aurir informações para o vosso artigo, ele não se distinguirá pela verdade. A gente vai voltar nesse trecho depois na explicação, tá? Muitos críticos não têm base mais séria. Sobre quem cai o ridículo, senão sobre aqueles que se adiantam estouvadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem aumentado pela ressonância de todas essas manobras que lhe deram, chamando a atenção de uma multidão de pessoas que dele não haviam ouvido falar, provocando seu exame e aumentando o número de adeptos, porque se reconheceu que, ao invés de uma brincadeira, era uma coisa séria. Muito bem. Aqui nós temos algumas reflexões a fazer. Primeiro, de ordem prática, né? Como a gente viu, escamoteador é aquele que faz algo, que algo desapareça sem que ninguém perceba.
ou que furta ou rouba com habilidade, porque aqui ele fala do escamoteador. E o prestidigitador é o que nós falamos, o ilusionista ou mágico. O Sabá a gente colocou Macbeth. É isso que a gente quer colocar. Lembra que o jornalista falou que ia assistir uma sessão, uma representação de Macbeth? Macbeth é um drama de William Shakespeare. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver os detalhes, tá? Ele dá... Esse drama tem como ponto principal a reflexão sobre os aspectos sombrios e atemporais do comportamento humano, como ganância, traição e culpa. Mas é um drama, é uma peça teatral de Shakespeare. Entende? Não é algo relacionado ao espiritismo, à sessão espírita. Por isso que o espírita fala, melhor dizendo, me perdoem, que se ele veio aurir informações ali para o artigo sobre o espiritismo, ele não se distinguirá pela verdade, porque nele não vai conter a verdade, porque aquilo é uma peça, é uma representação, não tem como ser, sabe? E aí uma última colocação aqui, tem uma palavra que chama estouvadamente, aquele que vem sem reflexão, que é leviano, diante de suas obrigações, ou que só pensa em diversão, ou seja, aquela pessoa que não leva a sério aquilo que está vendo, aquilo que está na sua frente. E Kardec coloca, ele admite que sim, teve pessoas que por má fé fizeram fenômenos simulados, ou seja, representaram como de uma forma teatral, mas que esses fenômenos não são espíritas, não condizem a uma reunião espírita. E ele coloca, né, ali bem no início da reflexão, porque uma champanhe com água de Celtes, aqui ó, faz vinho da champanhe com água de Celtes. Todo vinho de champanhe não é senão de água de Celtes, né? Todas as coisas que têm ressonância, todas as coisas que têm ressonância, que têm um significado, que têm um porquê, que chamam a atenção, produzem falsificação. É aquilo que a gente colocou aqui nos dias atuais. Quantos produtos que a gente utiliza no dia a dia que são falsificados, né? Brinquedos de má qualidade que são falsificados. Por quê? Porque a pessoa vê que aquele brinquedo vai vender muito. Aí ele pensa assim, não, mas eu não tenho recurso para fabricar daquele jeito, eu não tenho a marca registrada. Então o que a pessoa faz? Falsifica. Faz algo parecido, mas que não é. E vende como se fosse aquele brinquedo X, né? Isso é só um exemplo, mas a gente tem isso em todos os setores, setores alimentícios, setores têxteis, setores editoriais, em tudo. Então, o que a nós cabe? A gente analisar com cautela, né? Com razão. Nossa, esse brinquedo aqui, ele vai trazer algum risco para a saúde do meu filho ou não? Não é melhor eu pagar XX e não X e ter a segurança? Assim como no espiritismo, não é melhor eu olhar com um olhar mais atento, eu estudar como a gente está fazendo aqui, para que eu possa entender realmente isso aqui, para que eu não possa ter falsas ideias, né? Tanto é que ele coloca aqui que o espiritismo não é uma sessão de magia nem de feitiçaria, que não é como uma reunião, uma assembleia de sabá, que ele não vai produzir fenômenos nesse sentido, que ele não tem fórmula, que ele não tem misticismo, que não tem paramento, que não tem a hierarquia, que não tem rituais, que não usa objetos, amuletos, nada. O espiritismo não usa isso, né? O espiritismo, ele é a mais pureza do evangelho, né? Ele utiliza o pensamento, a razão, o coração, as atitudes no bem, o estudo persistente, né? O espiritismo, como a gente já conversou muitas vezes, é aquela ciência que vem provar os fenômenos naturais que já existiam, mas que ele não necessita deste monte de paramento, de ritual, não. Não temos essa necessidade. Aí você pode me argumentar, tá, tudo bem, Lília, não tem, mas você tem uma imagem aí de Jesus atrás de você, de Maria, você tá com uma representação de Maria. Sim, são uma representação da fé, mas isso não quer dizer do espiritismo, isso quer dizer da minha pessoa,
né? É um objeto de decoração que eu tenho, não que o espiritismo utilize, que fique bem claro isso nessa colocação nossa aqui, tá? Então é algo que eu gosto, é algo que eu me ligo para mim ter uma leveza, uma fé, mas que o espiritismo não utiliza, tá? Nesse sentido, ele não vê essa necessidade, né? Porque vamos lembrar que religião é religar, e é se religar a Deus, a nossa consciência com Deus. Então ele tem aqui no caminho, quem ajuda a religar é Jesus, por isso que é uma doutrina essencialmente cristã. Mas voltando aqui à nossa pergunta, Kardec coloca em determinado trecho o seguinte comentário: um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em outras condições. E teriam sabido, além disso, que os espíritas não se ocupam nem em fazer aparecer espectros, nem em adivinhações. O que Kardec quer dizer? Os fenômenos espíritas, eles têm hora, dia, local, diretrizes de segurança para que aconteçam, objetivos superiores, né? Vamos colocar numa reunião mediúnica, tem o objetivo superior de atender um irmão nosso, assim como do aprendizado da educação do próprio médium, e que o espiritismo não vai ficar fazendo aparecer fantasma, não há necessidade. Isso faz parte das leis naturais, né? Todos nós, em mais grau ou em menos grau, temos uma disposição mediúnica, visto que ela é inerente à glândula pineal do nosso corpo físico. Então, as pessoas vão perceber mais ou menos, dependendo de cada um. Mas o espiritismo não tem essa ocupação, ele não vai fazer adivinhações, não é esse o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é a nossa evolução espiritual e moral através das nossas atitudes que a gente vai aprendendo, né, com as duas asas, a asa da sabedoria, que é o conhecimento, e a asa da moral, que é o amor em ação. Lembrando que esse amor em ação não é só dentro de uma casa espírita, dentro de um centro espírita, não. O amor em ação é ser luz na rua, ser luz em casa, é ser luz conosco mesmo, é a gente estar atento aos nossos pensamentos, palavras e emoções. É fácil? Não, não é. Mas é possível, porque se Jesus conseguiu, a gente também consegue, não é mesmo? Então Kardec deixa claro que esse não é o objetivo do espiritismo, que o objetivo sério, real, não vai se ocupar disso. Então ele não deixa dúvida, mais uma vez ele segue essa linha de raciocínio lógico, comparativo, para que o visitante, o cético, raciocine. Não, realmente, esse aqui não vai ter. Pode ter simulações? Pode, como Kardec falou. Ele não está negando que teve, né? Assim como a gente vê ainda algumas vezes. Porém, ele deixa claro que o espiritismo de ordem séria não faz esse tipo de demonstração por não haver necessidade. E de que ele trabalha, de que ele age de outra forma. Vamos lá, vamos verificar aqui na resposta se a gente tem algo a mais que a gente possa colocar. Sim. Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, isso aqui é muito importante, tem aumentado pela ressonância de todas as manobras lhe deram. Por que aumenta? Porque chama a atenção das pessoas, né? Chama a atenção, ouve falar, e a pessoa vai, faz um exame, ele coloca aqui, provocando o seu exame, aumentando o número de adeptos, né? Porque se reconheceu que ao invés de uma brincadeira, era uma coisa séria. Então, o que Kardec coloca? Que mesmo os fenômenos simulados trazem para o espiritismo algo de positivo. Lembra que logo nos nossos primeiros estudos, a gente colocou que quando foi queimado os livros do Livro dos Espíritos, no Alto de Barcelona, aquilo instigou a curiosidade da população e fez que as pessoas recolhessem, inclusive, pedaços ali dos livros e levassem para ler, porque pensaram assim, nossa, mas se isso aqui a igreja está queimando, deve ter algo de muito sério, o que tem aqui? Eu vou lá, vou pegar, vou ver, e as pessoas começaram a se informar do que era o espiritismo, porque era, e ali foi ganhado muitos adeptos, assim como nesses fenômenos espíritas simulados, a pessoa desperta atenção, aquela pessoa que não tinha interesse até então do espiritismo, mas desperta atenção, e ela procura se informar, ver o que é,
e acaba se tornando um adepto do espiritismo, até mesmo por raciocínio lógico. Hoje a gente para por aqui. O nosso próximo item vai ser impotência dos detratores. Por que eles têm essa impotência? Da onde vem? Por que vem? Né? E aí a gente vai fazer uma retomada breve desta última fala nossa, para que a gente possa colocar essa questão da impotência dos detratores. Muito bem. Lembrando desde já, que detrator é um difamador, é quem fala mal, é quem desqualifica algo ou alguém, né? Então, a gente vai ver essa questão aí. Então, hoje, nós paramos por aqui, agradecemos a atenção de vocês, agradecemos a paciência, assim como a intenção boa de vocês estarem aqui conosco, estudando paulatinamente, item a item, escutando a leitura, escutando as minhas colocações, mas também raciocinando aí com o coração, com a mente de vocês, algo mais, e que nós possamos ficar juntos na semana que vem também. Eu vou encerrar com uma breve prece, tá ok? Obrigado, Mestre amado Jesus, pela inspiração, pela luz, que nós possamos seguir juntos neste estudo, que ele seja útil à nossa mente no esclarecimento de ordem prática na linha da razão e que ele possa ser útil, Senhor, ao nosso coração, nos unindo com um objetivo maior, que é aprender sobre o seu Evangelho através da doutrina espírita. Fique conosco, Mestre, nesta semana, e nos dê sempre a força e a coragem para que sigamos nos nossos estudos de ordem teórica e, acima de tudo, que a gente coloque eles no dia a dia, sendo luz para nós e para quem nos rodeia. E que assim seja. Obrigada a todos e até o próximo estudo.